Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa de Santa Escolástica. Esta santa, diz aqui o missal de fiéis, foi irmã de São Bento, aquele famoso pela sua medalha e os seus poderes exorcísticos. Nasceu em Núrcia, na Itália, por volta do ano 480. É fato único na igreja o irmão e a irmã fundarem os dois ramos de uma ordem ainda plena de vitalidade depois de 14 séculos. Há uma tradição que diz que eram irmãos gêmeos. E eles fundaram, São Bento é o pai do patriarca de todos os monges do Ocidente. E Santa Escolástica fundou o ramo feminino, as beneditinas, guiada aí pelo seu irmão. Viu no seu irmão representante de Jesus e, seguindo os ensinamentos do grande patriarca, passou toda a vida procurando a Deus, de modo que bem se pode dizer dela que amou o bem e odiou a iniquidade. São Gregório refere 2 milagres que mostram bem a grande pureza de sua alma e a sua profunda união com Deus. Como São Bento, fiel observador da disciplina monástica, se recusasse a prolongar o entretenimento espiritual que todos os anos lhe concedia, de uma dependência da abadia, Santa Escolástica, apoiando nas mãos a cabeça, pôs-se a chorar. E foi tão grande a tempestade que se seguiu às lágrimas da santa, que o irmão não pôde sair de onde estava. Compreendeu então São Bento que Deus abençoava o amor fraterno que sempre os uniu e passou aquela noite a falar com ela das coisas do céu. Foi a última conversa que eles tiveram. Uma vez por ano, eles se reuniam e ele instruía das coisas do céu, da vida interior, da observância da regra, e ela sabia que era a última vez. São Bento, mesmo sendo abade, o legislador que cumpre as suas leis, hein? Ele não se dava por dispensado. Então, cumpriu o tempo da conversa e ia embora. Ela sabia que era a última conversa, então resolve uma tempestade. São Gregório relata no livro chamado Diálogos, um livro muito fino, muito agradável à leitura e foi escrito ali por alguém que quase foi seu contemporâneo. O próprio São Gregório com seu diácono. Por isso chama Diálogos, que é uma conversa entre os dois. Três dias depois, estando São Bento em oração, viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de pomba. A última conversa. Por isso, depois de 3 dias, ela morreu. E ele vai depois sepultá-la ali, onde depois ele está sepultado. Ambos estão um do lado do outro, lá na Itália. E ele a viu subir como uma branca pomba, mostrando assim Deus Nosso Senhor a inocência da alma de Santa Escolástica. O corpo de Santa Escolástica foi colocado no sepulcro que São Bento havia preparado para si, e ao qual desceu também algumas semanas depois. Assim que algumas semanas depois desta entrada no paraíso de sua irmã, ele também partiu. Desta maneira, diz São Gregório, o mesmo túmulo reuniu os corpos daqueles cujas almas neste mundo sempre andaram unidas. Então, senhores, nós temos hoje a festa de né? São Bento será em março, 21 de março. Irmãos unidos não só pelo laço do sangue ou útero, já que foram gestados juntos, mas também pela caridade e amor a Deus. Para quem não tem irmão, é tranquilo, não tem com quem brigar, vai brigar com os de fora. Mas para os que têm, muitas vezes, entre brigas e desentendimentos, quantos desejaram não ter seus irmãos por perto? Então, falta este amor a Deus que sabe para quem dá, irmãos. Nós precisamos deles, de algum modo eles precisam de nós, inclusive para encontrar o céu.
E vemos isso em Santa Escolástica. O caminho da sua santidade foi traçado por Deus via seu irmão. Se ela não tivesse essa docilidade, ela não teria enxergado isso e não teria sido a matriarca de todas as monjas do Ocidente. Agora, junto com seu amor fraterno, nós temos aqui o que a igreja vai realçar na oração de coleta de hoje. Ó Deus, que nos revelastes a inocência da bem-aventurada escolástica. Ela conseguiu enxergar no seu irmão o seu guia para o céu, porque ela não era maliciosa. Quando nós temos um espírito de competição dentro de casa e queremos ser melhores do que inclusive nossos pais, os nossos irmãos são tratados como um obstáculo na nossa vida, então a nossa casa vai se transformar num literal inferno. Brigas, insultos, maldições para o nosso irmão ou irmãos, murros, um verdadeiro boxe solto, denunciá-lo para vê-lo apanhar com prazer dos pais, não porque quer o bem dele, mas para vê-lo sofrer, e coisas semelhantes. Tudo isso acontece desde a tenra idade, porque há em nós a malícia. Quando nós vemos que nascemos da mesma árvore, mesmos pais, mesmo útero, então nós não temos como, com inocência de alma, enxergar um obstáculo na nossa salvação, o nosso irmão. Mesmo se o nosso irmão estiver, ou irmãos estiverem no caminho da perdição. Porque pode ser que não estejamos para rezar por eles. E talvez eles se convertam porque houve um irmão que intercedeu por eles. E vemos isso, hein? Quantas vezes nessas vidas de famílias que em sua grande parte nasceram em berços católicos, sempre tem uma ovelha com sarna, sempre tem. Sempre tem um filho que vai debandear para o caminho do mundo e da perdição. Mas o pai, a mãe e os irmãos rezarão por ele, e antes de morrer, ele vai se converter. Na minha breve vida sacerdotal, tem um caso, uma família muito católica, que Deus a conserve onde estiver, não é deste país. E o mais novo, já com seus 20 alguma coisa, beirando os 30, resolveu viver este mundo e suas seduções, praticamente todas, e a missa a duras penas em festas, se confessava ali a duras penas uma outra vez, mas não foi isso que ele recebeu dos pais e irmãos, todos era a fina flor do catolicismo. Um domingo, ele foi fazer um esporte que não me lembro mais o que era uma estupidez, em todo caso, perigoso, e como diz Deus, nosso Senhor, que ama o perigo, nele perecerá, dito e feito. Ele caiu de um morro, quebrou uma costela, 2, 3, perfurou o pulmão e foi todo aquele reboliço, e nós viajamos 10 horas para dar extrema-unção. Chegamos, graças a uma promessa da Nossa Senhora, chegamos. 2 padres ainda. Demos a extrema-unção, ele viveu 3 meses depois disso. E como estava em coma, quando foi dada a extrema-unção, quando possível os padres visitavam, davam as bênçãos dos enfermos, etc. Me lembro, o último momento de consciência que ele teve, o observador estava lá, dando uma bênção, como de costume, aí saíram lágrimas gordas de arrependimento, aí foi dada outra absolvição, 2 dias depois, morreu. Nós não podemos desconfiar da salvação de ninguém, porque só Deus sabe o que passa no coma e a consciência diante dos últimos momentos na vida. Mas ali temos sinais externos que aquela alma estava realmente contrita, com a extrema-unção, ali, com as graças do sacramento, e que partiu para a vida eterna. Seus irmãos iam à missa todos os dias, pediram uma quantidade de missas por rezar, e comunhões, e rosários, e novenas. Seu leito de
O hospital tinha um altarzinho com um monte de santos e relíquias e tudo que imaginasse apelaram para todos do céu e da terra para rezar por ele. Ele não foi curado, mas morreu com contrição. Por que essa contrição? Porque rezaram por ele. E sabe Deus, se ele fosse curado, voltaria para as estupidezes deste mundo e talvez encontraria a sua condenação eterna. Então, seus irmãos, entre nós da tradição, nós somos da tradição, não vamos à missa nova, não somos liberais, supostamente, e dentro de casa tem, às vezes o irmão é um, sei lá, neocatecumenal, carismático, ministro da Eucaristia, catequista, qualquer coisa do outro lado. Mas só que um dia vai conhecer a verdade católica porque Deus fez cair o raio da sua graça sobre um. E temos que rezar por eles. Há divergência, não nos falamos? Sim, reze e perdoe. E talvez a salvação entre em casa, inclusive dos nossos pais, porque um filho rezou pelos seus pais, um irmão rezou pelo outro irmão ou irmãos. Mas para isso, senhores, a inocência. A inocência se opõe à malícia. O malicioso, mesmo que não tenha conhecido em ato maldades e impurezas, mas quando a malícia, maldade solta, e inclusive na tenridade, aquele prazer com o mal, é uma alma que está ali adestrada para o caminho da perdição e também para tirar a paz dos outros. Por isso nossos pais entram em ação e nos corrigem. Nos pequenos é a dor que corrige a maldade. Estou fazendo apologia à violência, seja qual for. A violência tem que sofrer, a malícia tem que sofrer para se render. O orgulho é a mesma coisa. Então nós precisamos, já que não podemos, não tem quem nos dê uma surra, é a penitência e a humildade que expurgam de nossa alma esta malícia cultivada e solta, que vai fazer com que tenhamos ódio, que desejemos o mal, que vejamos no nosso irmão de sangue ou de banco de missa como impedimento à nossa salvação. O inocente, ele sofre, ele reza, ele perdoa. O malicioso não perdoa jamais, se reza é uma maldição contra o outro, e ele quer ver o outro destruído sempre com ódios e maldades. Então, pensamos a Santa Escolástica esta virtude de uma inocência. Mas não uma inocência ingênua, porque não serve para nada. Isso não serve para a salvação. Mas inocência verdadeira, de ter aí uma alma que não dê lugar à maldade e à malícia, e que também tenha horror à malícia e à maldade. Isso é inocência. Ele não condena o delinquente, mas ele não se deixa levar pela iniquidade. Então, o inocente se mantém sempre íntegro e se compadece daqueles que estão guiados ou escravizados pela malícia, pela maldade. Então, que Santa Escolástica intercede e nos dê um coração, uma alma inocente. E aqui, concluindo, é uma virtude, podemos chamá-la assim, muito ausente nos nossos meios. Nós enfeitamos o ódio ao próximo com o nome de zelo. Nós enfeitamos a nossa raiva do próximo com o nome de indignação ao pecado do próximo. E às vezes até a nossa inveja. Porque no fundo, quando nós condenamos o próximo, talvez nós queríamos estar fazendo o que ele faz, mas não temos a coragem maligna de se entregar ao pecado, então o colocamos no quinto dos infernos. Então o que nós chamamos não corresponde com os conceitos reais. Agora a malícia verdadeira, solta, é a iniquidade que leva para o inferno. Não tem como enfeitá-la de virtude. Agora a inocência íntegra é aquela que em nada se compactua com o mal. Em nada. Nem em pensamentos, nem em desejos, nem nada. Mas ela se compadece dos maus, dos maliciosos que estão neste mundo e reza para que eles se convertam. Então peçamos a nosso Senhor esta virtude por intercessão desta tão gloriosa santa que foi tão inocente, cuja inocência foi mostrada à evidência dos olhos dos homens,
como essa pomba que sobe para o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.